Agora no Bom Dia Clube, entrevista. Agora sim, oficialmente são 10 horas e 34 minutos, abrimos a nossa entrevista para falar dessa palestra especial que vai acontecer na De Paula Contadores no dia 25/8, às 16 horas, sobre Previdência Estratégica, Segurança Jurídica para empresários, e está aqui a doutora Alessandra Costa, que é advogada, mestra especialista e professora em Direito Previdenciário, para conversar com a gente e contar como que vai ser um pouco essa palestra lá na De Paula Contadores, e também para convidar você para conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, tudo bem, doutora Alessandra? Seja bem-vinda. Bom dia, Clau. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite para falar de um tema que amo tanto, que vivo disso todos os dias há anos. E sou encantada por falar e levar essa informação para as pessoas que precisam e para divulgar o nosso evento. Aí a De Paula vem trazendo essa oportunidade de uma palestra para clientes e não clientes, Exato. né? Para oportunizar aí que as pessoas conheçam a De Paula e também passem aí uma tarde recebendo informação previdenciária, tanto para empregados quanto para empresários. E, principalmente nos dias de hoje, né, doutora Alessandra, eu acho que trazer um pouco de esclarecimento, tirar as dúvidas. Tem muita gente com medo em relação à aposentadoria, que, né, se fala muito que nos próximos anos o Brasil não vai aguentar, que vai quebrar, que isso não vai ser mais possível se aposentar. E aí quem está contribuindo diz, pô, mas eu já contribuí 20 anos, 10 anos, 15 anos, como é que vai ser a minha situação? E essa palestra vem muito de encontro a isso, né? Trazendo as claras para as pessoas. Exatamente. A ideia é tranquilizar principalmente a todos que contribuem, mas também a parte estratégica do que nós trouxemos ali para o título da palestra é justamente mostrar que dentro do rol de benefícios do INSS, dentro das possibilidades de contribuição, é possível nós termos um olhar estratégico para isso, para fazer com que a gente contribua da maneira correta, com o valor correto, sabendo o cenário que nos espera no futuro. É claro que as pessoas temem, sim, uma falência, uma quebra do sistema previdenciário. Sim. Muito se discutiu sobre isso na época da aprovação da reforma da Previdência, mas trabalhando com isso há quase 13 anos, eu posso te trazer uma experiência, Cláudia, que o pagamento previdenciário ele tem caráter alimentar e ele é realizado, efetivado pelo governo federal. Significa que de todos os gastos, de todos os custos que o governo federal tem, a Previdência Social vem em primeiro lugar para ser quitado. Tanto que você nunca ouviu, e esperamos que a gente nunca também vai ouvir falar de uma aposentadoria paga com um dia de atraso, de um valor de retroativo que é pago por alvará judicial na Justiça Federal, sendo pago com um dia de atraso. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Eu brinco principalmente com os alunos, porque os alunos eles são muito curiosos e muito questionadores. Eu não vou pagar INSS porque na minha vez isso aí não vai nem existir, né? E eu brinco com eles assim, a partir do dia que nós vemos uma aposentadoria não sendo paga ou sendo paga em atraso, a gente pode apagar a luz, fechar a porta e ir embora, porque acabou. O país não significa que o país não tem reserva econômica para mais nada. Então, para chegarmos num cenário desse, é algo inimaginável que aconteça, né? Então, a Previdência Social, ela se mantém sólida, ela se mantém forte, e é justamente por isso que nós enfrentamos recentemente a reforma da Previdência, com o intuito de equilibrar essas contas, instituindo um limite maior para a aposentadoria. Até 2019, Clau, as mulheres que contribuíram por 30 anos e os homens por 35 anos, eles já se aposentavam. Então, no escritório, a faixa etária dos nossos clientes era menor. Eu tinha mulheres que com 45, 44, 47 anos estavam se aposentando. Porque assinava-se carteira antigamente mais jovem. Com 14, com 15. Ou, tem gente até com 13 anos tinha carteira ou assinada. Desenvolveram atividade rural, que é reconhecida a partir dos 12, né? Então, imagina uma mulher que tinha atividade rural a partir dos 12,
vai ter a sua contribuição depois urbana, com 42 poderia estar se aposentando. E a nossa faixa etária do escritório era essa. Os homens, 50, 52, isso mudou. A realidade da faixa etária dos clientes do escritório subiu. Por quê? Porque nós tivemos a reforma da Previdência. A reforma da Previdência de 2019, ela vem com o principal intuito de instituir uma idade mínima de 62 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. Ah, mas então isso é para todo mundo? Não, nós temos 2 regras de transição que estão sendo utilizadas por aquelas mulheres e homens que já estavam jogando esse jogo há muito tempo. Então, eu já estava contribuindo, eu já estava trabalhando, eu não posso receber a mesma regra que todo mundo. Por isso que nós chamamos de regra de transição. Ah, perfeito. Isso é mais agora para essa galera que estava mais iniciando, que tinha menos tempo de trabalho do que alguém já estava, tipo assim, nos 40 do segundo tempo. Exatamente. Aquelas pessoas que já tinham uma contribuição significativa, elas vão utilizar o pedágio de 50% ou o pedágio de 100%. Por isso que fica muito confuso. E na época em que o texto da reforma estava sendo votado, eu achava isso assim muito, muito triste, porque não se divulgavam com clareza como iria ficar, né? Mas tudo bem, a reforma foi aprovada, o Congresso resolveu aprovar e nós estamos aqui hoje para viver sob a existência de leis novas e precisamos aceitar que o cenário mudou. Perfeito. E principalmente entender. A regra do pedágio, como ela é uma regra que aplica uma porcentagem de contribuição a mais que cada indivíduo precisa ter, então não é a mesma conta para todo mundo. Não, você tem uma história, ele tem outro, ela tem outra, né? Então, cada um vai ter um cálculo de pedágio diferente. Por isso que fica um pouquinho confuso, tá? Mas para facilitar, vou dar uma dica aí para o pessoal. Em 2019, você tem que saber, Cláudia, quantos anos você tinha contribuído. Então, isso você precisa saber. Bom, eu tinha mulher contribuído 28 anos até 2019. Perfeito. Você precisa só trabalhar mais 50% do que faltava. Então, se faltavam 2 anos, 50%, 1 ano, né? Então, 3 anos a mais, você se aposenta sem ter idade mínima. Agora, não, eu lá em 2019, Alessandra, eu só tinha 22, 23 de contribuição, né? Sou mais jovem. Pois bem, então o seu pedágio é do dobro do que faltava. Ah, faltavam 8 anos para eu me aposentar? Ótimo, agora faltam 16. Ai, misericórdia. Só o dobro. O dobro, né? Tá certo, então. Ó, a gente já tem pergunta aqui, doutora. Só um minutinho, deixa eu puxar o nosso WhatsApp aqui da Rádio Clube. E aí a doutora já responde pra gente, assim a doutora tem tempo de tomar um golinho d'água também. Olha só, sou aposentado desde 2018 e em 2021 abri minha empresa Simples Nacional e estou pagando INSS de novo. Posso incorporar essa contribuição ao meu benefício quando completar 65 anos? Me aposentei com 35 anos de contribuição. Veja, uma pena, mas não pode. Essa regra de incorporar contribuições novas na aposentadoria, nós chamávamos de desaposentação. E essa tese da desaposentação, ela foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2018. Foi uma das grandes derrotas, né, que os previdenciaristas tiveram no Brasil, foi justamente a tese da desaposentação. Ah, mas então você poderia me perguntar, e ele deve estar se perguntando, Douglas, por que então que eu tenho que contribuir? Né? Talvez o Douglas esteja se perguntando. Porque nós vivemos, Cláudia, no Brasil, um sistema contributivo-retributivo. O que isso significa? Todos contribuem para manter a aposentadoria daqueles que estão aposentados. Então, não é a sua contribuição que vai para um cofrinho para garantir a sua aposentadoria. Sim. Não.
Hoje você contribui para pagar a aposentadoria de quem está aposentado. Por isso que se o Douglas resolveu voltar a trabalhar, voltar a contribuir depois de aposentado, ele é obrigado a pagar INSS, porque todo aquele que gera renda, que trabalha, deve contribuir para manter a existência do nosso sistema. Perfeito. E essa contribuição, infelizmente, Douglas, não vai ser incorporada, não te garante, inclusive, um segundo benefício, como um benefício por incapacidade para o trabalho, né? O antigo auxílio-doença, não garante. Estando aposentado, é só a aposentadoria mesmo que você vai ter. Eu estava semana passada na De Paula e eles estavam falando sobre isso, e aí ela chamou inclusive a galera que estava lá para ir para a palestra do dia 25 com você, Alessandra. Me diz uma coisa, quem é só MEI, pagando MEI, eu sou MEI, eu tô pagando a minha aposentadoria ou não? Está sim. Na verdade, ser MEI hoje é uma possibilidade de regularizar sua atividade profissional, de emitir suas notas e de estar contribuindo para a Previdência sim. O que nós precisamos cuidar em relação a MEI? Primeiro, a sua contribuição equivale a um salário mínimo. Então, se você tem o objetivo, né, sonha em ter uma aposentadoria de um valor superior, contribuindo com a MEI, isso não vai acontecer, porque ela equivale a um salário mínimo. Um outro ponto bem importante é que o único benefício que a MEI não atinge é a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa que eu explicava há pouco dos pedágios de 50% e 100%, sim, sabe? Essas a MEI não atinge. Então, o período que você está contribuindo com a MEI não poderá ser utilizado para aposentadoria por tempo de contribuição, salvo você complementar essa diferença. A MEI paga 5% do salário mínimo. A aposentadoria por tempo de contribuição exige um pagamento no mínimo de 20%. Então, faltaram 15%. E aí você pode complementar essa diferença. Isso sim. Mas sem complementar... Você não se aposenta só por idade, daí. Isso. Benefícios por incapacidade, sim. Pensão por morte, sim. Salário maternidade, sim. Tudo isso, sim. Menos a aposentadoria por tempo. Um exemplo, então. O Douglas, o nosso ouvinte, já é aposentado, está pagando a MEI. Se ele chegar a sofrer um acidente, ficar afastado do trabalho, ele não vai receber a aposentadoria e mais um benefício pelo fato de que ele sofreu um acidente, como MEI ele teria direito. Não. Só se não for aposentado. Isso. A aposentadoria, ela pode ser cumulada, sim, com um benefício que é a pensão por morte. Então, vamos imaginar que nós temos uma mulher que é aposentada e passa a ser viúva. Ela pode receber os dois, aposentadoria e pensão. Por quê? Porque o fato gerador da pensão não decorre dela, mas decorre da contribuição de outro, que é o seu cônjuge, seu companheiro. Então, esse pode cumular. No caso do Douglas, a aposentadoria e a incapacidade iria decorrer do mesmo fato gerador, que é a contribuição dele, por isso que não pode. Se ele ficar viúvo e a esposa, ele também recebe? Aí, vice-versa, sim. é só para marido ou não? Ótima pergunta, vice-versa. Nós geralmente damos os exemplos de mulheres, ele não vai gostar do que eu vou falar agora. E nós já vai ser a segunda que nós vamos cutucar ele hoje, né? Vamos cutucar o Moacir 2 vezes. 2 vezes hoje. Nós temos mais viúvas, né? A expectativa de vida das mulheres é maior, por vários fatores, né? Penso que se preocupar com a saúde seja um deles. Eu acho que sim. E a gente é mais comportado, acho que no trânsito, e brigamos menos. Tudo isso, né? Então, claro que nós vamos ter no Brasil mais viúvas, por isso que os exemplos a gente direciona para a mulher. Mas sim, o homem pode receber pensão por morte sem problema nenhum. Perfeito. Quem está nos ouvindo aqui, hoje a gente vê mas muitas pessoas não trabalhando mais em empresas e tendo MEIs. Aí vem esse medo de chegar lá na frente e não ter aposentadoria ou o sistema não aguentar tudo. Você falava pra gente no início da nossa entrevista que você tem 13 anos nesse meio,
né? Hoje você tem escritório em 3 cidades, né? A gente só esquecemos de falar tudo isso no início da entrevista, né? Tava tão com vontade de falar de aposentadoria que a gente deixou de passar o seu perfil. Você tem 3 escritórios em 3 cidades diferentes, é professora também em faculdade há quantos anos, doutora? Desde 2017. Anos, né? Está nesse meio. Para a audiência acalmar o coração, isso há possibilidade de acontecer? Hoje eu te digo assim com o coração muito em paz que não. Que não. O máximo que nós podemos ter, e isso eu acredito que sim, é uma nova reforma. Então nós tivemos uma reforma em 2019, a nossa última reforma tinha sido em 2003. Então veja a distância. Sim. Né? Claro que no meio do caminho nós temos alterações legislativas, portarias que saem quase toda semana, né? A área previdenciária é uma área que tem muitas mudanças, pequenas, mas muitas. Mas grandes reformas nós tivemos em 98, 2003, 2019. Então, podemos sim enfrentar mais uma reforma da Previdência, mas falarmos que o nosso sistema previdenciário vai quebrar, isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um terror que é instalado por algum motivo, mas não é real, não é real. Nós temos hoje a nossa base de contribuição previdenciária, ela é muito diversificada, Clau. As construções pagam INSS, os jogos de futebol pagam INSS, as loterias, prêmios de loteria pagam INSS, as empresas, os empregados, os empresários. Então, a nossa base de contribuição, ela é extremamente diversificada e muito grande. Muitas pessoas pagam INSS. E é essa contribuição que vai ser revertida em pagamento de benefícios, desde que você atinja os requisitos para tanto. Então, por isso que eu digo, falir o sistema, não acredito nenhum por cento nisso. Enfrentarmos novas reformas, sim. Por isso que é tão importante, é um dos temas da nossa palestra, a pessoa que se preocupa com isso de fato, fazer um planejamento previdenciário. Porque no planejamento previdenciário você vai identificar o que você já tem de história, qual é o teu histórico de contribuição, qual é a sua média salarial de contribuição. Porque sabe, Clau, eu vejo no escritório, principalmente com empresários, as pessoas se iludirem muito. Eu contribuo, meu prolabore é de teto, então é óbvio que eu vou me aposentar com o teto da Previdência, que hoje é de R$ 8.700. Não vai. Não é assim que Não funciona? é assim, porque a média salarial para apurar o valor do benefício inicia em julho de 1994, que foi quando a nossa moeda mudou para o real. Uhum. Além de ser feita essa média aritmética simples de 94 até aqui, nós ainda temos uma alíquota instituída pela reforma da Previdência que nós vamos acrescentar. Então você vai receber lá 80%, 85% dessa média. E durante a sua vida toda... E não é uma média dos últimos. Tem gente que diz assim, não, agora eu tenho tantos anos para me aposentar, faltam 6 anos, eu vou pagar o teto para me chegar lá na frente. Como a informação previdenciária leva tempo para chegar nas pessoas. Essa regra, Cláudia, dos últimos 36 meses, deixou de existir em 1999. Desde 99, 26 anos. Que não é assim mais. 26 anos que mudou. E não raro as pessoas me falam que você está falando agora. Mas não eram os últimos. Vou aumentar lá no fim da carreira, vou aumentar o... Não, eu tô pagando agora porque chegar no final eu aumento e aí eu me aposento com o teto. Assim. E o planejamento previdenciário que abre os nossos olhos para esse cenário, onde a gente, enquanto empresário, vai identificar como está o meu prolabore. A maioria dos empresários mantém prolabore de salário mínimo. Você economiza hoje? Sim. Mas e daqui 20 anos? A conta vai chegar. Vai chegar. Além de olhar para a contribuição previdenciária do INSS, por que não olhar para um investimento financeiro que seja direcionado para essa aposentadoria de modo privado? Que não necessariamente é a previdência privada, inclusive não é um produto que eu indico para os meus clientes, porque eu particularmente não gosto. Mas nós temos diversos outros investimentos sem risco, com uma boa rentabilidade, que você consegue calcular para saber quanto você tem que investir para ter o resultado de lucro X aos 60 anos, 65 anos. E no planejamento previdenciário a gente olha para tudo isso.
Olha só, eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte, ó, o empresário, como que o empresário deve agir para recolher corretamente as contribuições e evitar passivos trabalhistas ou fiscais nesse tema? Veja, em relação ao passivo trabalhista, é mais fácil, né? Por quê? Porque você tem que fazer o desconto do INSS do teu funcionário, fazer o repasse, fazer o recolhimento do fundo de garantia, fazer o pagamento de todas as horas extras, adicionais, férias. Em relação a passivo trabalhista, é seguir a lei, ponto. Estar bem assessorado com a tua empresa de contabilidade e ponto. O fiscal, ele é bem delicado. Por quê? Muitos empresários, autônomos, profissionais liberais se preocupam em pagar o imposto de renda, porque tem medo do leão. Não é assim que a gente escuta? É, exatamente. Eu vou cair na malha fina, o leão vai me pegar, etc. Mas as pessoas se esquecem que hoje o sistema da Receita Federal ele é totalmente interligado com o INSS. E aí, como que você paga imposto de renda de uma renda mensal de R$30 mil por mês, mas o teu INSS você paga em salário mínimo? Eita. Não faz sentido. Não. Mas então eu tenho que recolher INSS de 30 mil? Não, porque existe um teto. Acabei de falar. Nosso teto hoje é de 8.700. 8.700. O teu INSS, no mínimo, ele precisa ser em cima de 8.700. E é 15%? Ou o máximo? Na verdade, vai depender ali se você vai estar retirando prolabore ou se você vai estar pagando como autônomo. Se for como autônomo, 20%. E se for colaborador de empresa, CLT? Você vai descontar o INSS ali da folha de pagamento, de acordo se você é empregado, se você está como sócio, se é um prolabore, né? Aí as alíquotas mudam. Tem uma variação. Isso, tem uma variação. Mas se você é autônomo, 20%. 20%. Nossa, Alessandra, tudo isso? Pois é. Como que você paga imposto de renda de um valor muito maior do que o teu INSS? Não faz sentido. E veja, nós temos alguns pente fino que são realizados, sim. O pente fino que é a expressão que ficou famosa do corte de benefício por doença, né? Mas que ele também vai ser realizado nesses pagamentos, nessa sonegação previdenciária, por categorias. Vamos olhar agora a categoria dos médicos. Será que os médicos estão recolhendo o INSS corretamente? Vamos olhar agora a categoria dos advogados. Os advogados estão recolhendo corretamente? E o que pode acarretar? Uma notificação para que você pague. Nossa prescrição aqui seria de 5 anos, né? Os últimos 5 anos. Com multa, com juros, com correção monetária. Tudo aquilo que você não pagou. Por quê? Porque você entregou uma informação para a Receita Federal de que o teu rendimento foi aquele, mas pagou o INSS de um valor imensamente menor. Quando essa informação é cruzada, a gente tem um grande erro acontecendo aí, né? Então, precisamos regularizar a nossa situação previdenciária enquanto autônomos. Olha só. Por pior que seja pagar Agora imposto. Fiquei chocada. Mas eu não gosto. Ai, que medo. Mas eu não quero pagar, porque como que eu vou ter dinheiro, né? Sim, mas é uma legislação, é uma obrigação. Mais cedo ou mais tarde. Você nem pode dizer, não, mas eu nem quero me aposentar com tanto, eu só quero sobre esse valor, eu tô guardando para mim um valor. Veja, não é sobre isso. O contribuinte facultativo, que vai ser a dona de casa, o estudante, aquele que pratica voluntariado, ele pode escolher quanto paga. Eu quero pagar um salário, quero pagar 2 salários mínimos, 3, ele pode escolher. Mas a lei para quem trabalha, médico, não. Quem trabalha... Eu trabalho, eu tenho renda, eu tenho que recolher meu INSS em cima do meu rendimento, limitado ao teto. E se eu não fizer, tem alguém bem interessado em estar com o meu dinheiro. Quem? O governo federal. E aí não tem dúvida nenhuma que eles chegam até você, né? Chegam. Hoje o sistema ele é unificado. Eu digo para vocês até assim, e com essa reforma tributária vai ficar mais fechada ainda o cerco, né? Mais ainda. E eu digo para vocês uma coisa. A Receita poderia notificar muito mais do que ela notifica. E aí existe talvez, claro, que uma falta de pessoal, uma falta de servidores, existe. É um problema institucional do Brasil, a gente sabe. Sim. Mas a partir do momento que a necessidade seja arrecadar,
existe de onde arrecadar, porque nós sabemos que no Brasil a sonegação fiscal é imensa. Faz um concurso, traz uma galera aí, porque o que vai voltar vai ser muito maior do que a gente tem que pagar para colaboradores da Receita, né? O ideal é se regularizar. São 10h58. Eu queria fazer muitas outras perguntas e não posso deixar de fazer essa aqui, ó. Quais são os erros mais comuns que você observa em empresas que não se preocupam com o planejamento sobre aposentadorias? Principalmente em relação aos funcionários afastados por incapacidade. A empresa, ela tem uma responsabilidade grande, previdenciária, trabalhista, quando ela tem dentro do seu quadro de colaboradores que estão afastados por incapacidade, seja por doença ocupacional, acidente de trabalho ou por uma doença alheia à sua atividade profissional. Essa gestão de afastados, ela é muito importante para a empresa. A empresa não pode simplesmente falar para o funcionário, procure o INSS. Por quê? Porque esse funcionário pode se deparar com uma dificuldade de realizar o procedimento de agendamento de perícia, de solicitação de benefício, com o indeferimento indevido, e amanhã esse funcionário pode retornar esse prejuízo dessa ausência de recebimento de benefício para a empresa, principalmente quando o assunto aqui é doença ocupacional e acidente de trabalho. O acidente de trabalho, Cláudio, ele é típico e ele é muito objetivo. Eu caí dentro da empresa e quebrei um braço, ponto. A doença ocupacional não. A doença ocupacional, a linha entre o que é ocupacional, o que não é muito tênue. Eu desenvolvi um problema psiquiátrico em razão do meu trabalho ou fora do meu trabalho. Então, o empresário, ele tem que estar muito atento. Muito atento. E quando o funcionário tem o benefício cessado pelo INSS, fazer obrigatoriamente o atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, para que um médico indicado pela empresa identifique se há de fato capacidade para trabalhar, para retornar. Ou se essa pessoa tem que ser encaminhada para mover uma ação judicial contra o INSS para permanecer no afastamento. É óbvio que a tendência dos peritos do INSS é de negar benefícios. É de dar alta para pessoas que recebem benefício. É uma tendência, todo mundo sabe disso. Então, você, enquanto empresário, você precisa gerenciar os seus funcionários afastados no sentido de entender o que está acontecendo dentro do processo de afastamento de cada um deles, para que amanhã isso não se torne aí um problema trabalhista desse funcionário contra você. Conhecer a cultura também da empresa, sempre estar muito atenta com os seus colaboradores, com os seus gerentes, os treinamentos, as normas de segurança do trabalho, Uhum. as próprias CIPAs, são momentos da empresa evitar que o funcionário adoeça. Porque eu vejo que às vezes tem clientes, empresários que falam para mim, mas isso não é problema meu. É sim. O colaborador faz parte da sua empresa, você tem que estar atento à condição de saúde que ele apresenta. O doutor, aí a gente vê nos dias de hoje, né? A gente fala muito aqui sobre gerações e a gente vê, por exemplo, agora, muitos problemas psiquiátricos, né? De uma geração que ela quer ganhar menos, mas ela quer um ambiente de trabalho muito melhor. Quer ter mais folgas, quer ter mais liberdade. E quem está contratando não é o cara da mesma geração, é um cara de uma geração anterior que tem toda uma bagagem totalmente diferenciada. Isso também significa que por isso que tem muita gente que está buscando colaborador e não consegue encontrar? Sim, e eu digo que, de fato, as doenças psiquiátricas são as doenças que estão tomando conta do número de afastamentos do INSS. A gente tem um número que vem crescendo anualmente, onde o motivo do afastamento são doenças psiquiátricas. Então, as pessoas estão adoecendo por uma série de motivos que, se nós formos entrar nesse rol, a gente não sai daqui hoje, né? E o ambiente de trabalho acaba sendo, sim, uma das formas de se melhorar essa condição, de se dar atenção para esses funcionários e entender o que ele demanda naquele momento, porque hoje nós estamos contratando pessoas de gerações diferentes. Veja, eu tenho 30 anos. Os meus estagiários do escritório, né, que nós temos alguns, hoje estão em 6, eles têm entre 18 e 20 anos.
não pense você que a nossa geração já é diferente. Antigamente, Já é diferente. Alessandra, a gente dava um pulo de 10 anos para gerações. Agora está em 5 anos cada geração, né? Dá para fechar já em 5 anos uma geração diferente da outra, né? Você vê, você está colocando 20 e 30, mas diminuiu, já pode colocar 5. Aí Então, é uma grande diferença. E né? é um desafio para que a gente possa se adaptar. Hoje a tecnologia está aí mostrando para nós que as coisas mudam. A inteligência artificial hoje é algo que tem que fazer Sim. parte do nosso dia a dia. Nós não temos hoje um caminho, principalmente para quem lida com trabalho operacional. Mas até que ponto isso vai fazer bem psicologicamente para as pessoas que estão lidando com essa situação? E respondendo aí mais uma vez o nosso colega que mandou a pergunta, a melhor forma de evitar os passivos trabalhistas, de evitar esse tipo de demanda com os funcionários é estar atento. Um colaborador pedir um afastamento, você precisa estar atento a como está esse processo, se ele está recebendo do INSS, se ele não está, quando ele retornar, fazer o ASO, para que você tenha uma boa gestão desses afastamentos. Perfeito. Doutora Alessandra, se você pudesse deixar uma mensagem direta para os empresários que ainda não se atentaram à importância da segurança jurídica previdenciária, qual seria? Veja, a Previdência Social nos entrega muitos desafios, complexidades de normas, mas ela ainda é a nossa grande forma de proteção social. É a Previdência que vai nos proteger num momento de vulnerabilidade. Seja ele a idade avançada, a doença, a morte, nesse momento é a Previdência Social que vai nos amparar. Então, que os empresários tomem consciência da importância de fazer regularmente todas as suas obrigações enquanto gestor, enquanto empresário, e que aqueles que são empregados também tenham consciência da importância de ter e de não aceitar menos do que um contrato formal. Infelizmente, a informalidade está crescendo todos os anos no nosso país e nós precisamos lutar contra isso. É ter a sua contribuição previdenciária em dia para que você tenha uma proteção social no momento em que você mais precisar, porque a Previdência vai te amparar em fatos geradores de momentos difíceis da sua vida, mas que você só vai estar amparado se a sua contribuição estiver em dia. E esse tem que ser um compromisso, desde o empregado até o empresário. E principalmente para os empresários, planejar a sua aposentadoria. Por mais que você tenha hoje um investimento e se dedique no crescimento da sua empresa, a sua aposentadoria ela também é importante e esse momento vai chegar. E se você não se planejar com antecedência, provavelmente lá no futuro vai ter um arrependimento que vai bater a tua porta. Com certeza, a economia de hoje lá na frente vai fazer diferença. Exato. Quem nunca aposentou, só para fechar, quem nunca pagou o INSS, mas tem idade, tipo, para se aposentar, se aposenta ou não? Nós temos o BPC, Benefício de Prestação Continuada, pago a idosos de 65 anos e também a pessoas portadoras de alguma deficiência, desde que tenham baixa renda. E aí esses benefícios, de fato, não precisam de contribuição nenhuma, basta ter a idade ou comprovar essa incapacidade para o trabalho e ter o cadastro único no CRAS. Então, existe sim esse benefício, que é um benefício de exceção, mas que tutela aí essas pessoas que nunca contribuíram. Mas tem que ter alguma coisa, como você disse, pelo menos lá no CRAS. Isso, o cadastro único no CRAS, comprovando a sua baixa renda. Perfeito. Então, gostaria que você fizesse um convite para a audiência para dia 25/8, às 16 horas, que eu sei que vai ter uma palestra incrível e você vai tirar muitas dúvidas, vai conversar muito, mas principalmente esclarecer para toda essa galera aí, seja empresário, empreendedor ou não, no meio dessa área. Isso aí, nós na próxima segunda-feira, às 16 horas, eu vou estar a convite da De Paula Contadores, trazendo uma palestra para clientes e não clientes também, falando sobre segurança jurídica do empregado ao empresário. Então, nós vamos falar sobre afastamento por incapacidade, sobre as novas regras de aposentadoria e também sobre planejamento previdenciário para esses empresários. Então, é uma palestra que não tem custo, né? Não tem um valor de ingresso, entrada gratuita, então é só se inscrever. Já estamos há alguns dias com as inscrições abertas, as vagas são limitadas, então eu recomendo que, se você se interessou por esse assunto,
além de tudo que nós falamos aqui, lá nós vamos encontrar muito mais informação e também, ao final, nós vamos ter aí essa oportunidade de tirar dúvidas pontuais, de esclarecermos a realidade daquelas pessoas que vão estar conosco e uma oportunidade de conhecer a casa da De Paula também, de estar ali, conhecer os serviços prestados, né? Elisângela, querida, que também volta e meia está aqui contigo, Sim, né? Vai estar lá conosco e o nosso objetivo é levar a informação, fazer com que você saia bem informado sobre Previdência Social. Então, faz a sua inscrição já, não perde essa oportunidade. Exatamente. Você que não sabe como fazer a sua inscrição, é só chamar no WhatsApp aqui da Rádio Clube no 45 999 55 98 99. A gente passa certinho para você. Ou você pode ir lá para as redes sociais também, De Paula Contadores. Também tem o portal, o site da De Paula Contadores. De Paula Contadores tem todas as informações, mas a Rádio Clube também direciona você. Lembrando que essa palestra vai ser no dia 25, segunda-feira, então, segunda-feira, a partir das 16 horas. E ainda vai ter um assunto que eu acho super interessante. Eu vou lá só para fazer pergunta. Aposentadoria por tempo de contribuição e idade e o que mudou, né? Porque tem muita coisa mudando toda hora. Muita coisa mudando. Te espero lá então, hein, Cláudia? É isso aí. A gente se vê por lá. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição para, quem sabe, aí retornar para terminar de responder todas essas perguntas. Com certeza. Estou à disposição de vocês, foi um prazer. Desejo aí uma excelente semana para todos que estão nos ouvindo. Perfeito, muito obrigada. E foi assim o bate-papo, então, com a doutora Alessandra Costa, advogada, mestra, especialista, professora também em Direito Previdenciário. Para você que está em nossa companhia, muito obrigada pelo carinho da audiência. Um beijo no seu coração. A gente volta a se falar amanhã, a partir das 8 horas. Fiquem com Deus. Tchau.